Shalom, queridos, graça e paz. Bem-vindos ao curso de Teologia Básica, CCV. Só para te lembrar, o nosso curso é baseado no livro Teologia Sistemática do pastor, professor Franklin Ferreira. E o nosso tema de hoje é Vida no Espírito Santo. Lembrando a você que nesse vídeo nós vamos ter um resumo do conteúdo e na sequência a revisão das questões com as respostas, ok? E a primeira declaração que eu gostaria de fazer sobre esse tema é que toda vida cristã é vida no Espírito Santo. Vai ficar mais claro para você à medida que nós avançarmos na nossa aula de hoje, de que não há vida cristã fora do Espírito Santo. Quando se fala de vida cristã, se fala de uma vida criada, fomentada, engendrada, nascida a partir da atuação do Espírito Santo. Por isso que toda a vida cristã é vida, sim, no Espírito Santo. E avançando então, vamos pensar um pouco nas evidências da divindade do Espírito Santo. Afinal, o Espírito Santo é divino, é parte da Trindade. E quais são as evidências a esse respeito? Primeiro, ao Espírito Santo são conferidos os mesmos nomes, os mesmos atributos e as mesmas obras a Deus. Segundo, ele, o Espírito Santo, é apresentado como sendo igual ao Pai e também igual ao Filho. Na fórmula batismal, lá em Mateus 28:10, na bênção apostólica em 2 Coríntios 13:13 e na discussão que o apóstolo Paulo faz dos dons espirituais na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 12, de 4 a 6. Vamos agora fazer um pequeno resumo bíblico a respeito da doutrina do Espírito Santo. A primeira coisa a destacar é que o Espírito Santo não é uma força que emana de Deus, não é uma energia que emana de Deus. O Espírito Santo é um ser pessoal, com inteligência, segundo João 14:26, 15:26 e Romanos 8:16, com vontade, segundo Atos 16:7, 1 Coríntios 12:11, e com sentimentos. Isaías 63:10 e Efésios 4:30. Então, inteligência, vontade e sentimentos são atributos de uma pessoa. Portanto, o Espírito Santo é, sim, de fato, um ser pessoal. E uma outra questão doutrinária, em resumo, que encontramos na Escritura, é sobre a presença do Espírito Santo em Jesus. Primeiro na encarnação, Lucas 1:35, segundo no batismo, em Mateus 3:16, e terceiro em todo o ministério de Cristo, em Lucas 4, versículo 14. Prosseguindo, o Espírito Santo procede do Filho e do Pai, segundo nos diz Romanos 8:9, 11, Gálatas 4:6. Portanto, por proceder do Pai e do Filho, o Espírito Santo mantém uma estreita relação com ambos. Isso podemos ver em 1 Coríntios 2:10 e também no versículo 11. E também o Espírito Santo age na criação. Em Gênesis 1:3 e Jó 26:13, nós vimos este relato sobre a ação do Espírito Santo na criação. Um ponto importante do nosso estudo, dessa nossa aula, que o autor também aborda, é sobre o Espírito Santo e a graça. Nós começamos dizendo que a vida cristã é vida no Espírito. E isso acontece por causa da graça, porque é através da graça que o Espírito Santo age. Mas, falando em graça, vamos aqui pensar em dois tipos de graça. Primeiro, a graça comum. E o que é a graça comum? É toda e qualquer dádiva recebida, com exceção da salvação, que a criação, mesmo caída, desfruta das mãos de Deus. Portanto, há uma graça que toda a criação, não somente a igreja, não somente os cristãos, não somente os salvos, mas a criação como seu todo, recebe desta graça, e nós chamamos de graça comum.
Isso significa também que mesmo em meio ao pecado em que o mundo se encontra, o bem é preservado e a maldade restringida. Não é que a maldade não existe ou não exista na criação, ela existe, mas ela é restringida por causa desta graça comum derramada por Deus sobre a sua criação, sobre o mundo, sobre o cosmos inteiro. É através da graça comum, queridos, que o Espírito Santo, sim, ele mesmo qualifica homens, repetindo de novo, cristãos e não cristãos, salvos e não salvos, ao trabalho, às ciências, às artes, aos esportes, à prática do bem, de modo geral, e também à prática da ética, do ponto de vista de uma moral correta, de uma moral que realmente está presente no coração do homem, ainda que este coração esteja contaminado pelo pecado. O Espírito Santo, ao derramar esta graça comum, ainda leva o homem a ser capaz de praticar uma ética e uma moral que respeite o seu próximo, que honre o seu próximo, que valorize o seu próximo e assim por diante. E quanto à graça salvadora? Bem, essa é uma bênção especial que Deus concede ao seu povo. Então ela é uma bênção específica, que é entregue ao povo de Deus por meio da fé em Cristo e sua aplicação pelo Espírito Santo. Então, obviamente que aqui também o Espírito Santo está agindo através da graça salvadora ou graça especial, específica do povo de Deus, derramada sobre o seu povo que creu e crê em Cristo. E esta graça salvadora, portanto, como o nome já diz, tem a ver com a salvação. E aqui partimos para uma pequena definição de salvação. Podemos dizer então que a salvação é uma obra completa de Deus em favor dos pecadores, a partir desta graça, dando ao homem regeneração, libertação, santificação, justificação e também glorificação. Falando em salvação, existe uma coisa chamada Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação, criada por um autor chamado William Perkins em 1558 a 1602, foi nesse período que ele viveu. Esse autor criou esta ordem da salvação. Ele quis dizer que a salvação ela segue uma ordem. E embora algumas coisas aconteçam de imediato e outras aconteçam progressivamente, ainda assim é possível falar de uma ordem da salvação ou de uma Ordo Salutis, baseado em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Essa ordem se divide em dois pontos principais. Um ponto antes do tempo, amor e predestinação, e um ponto no tempo, chamado que é o nosso chamado ou a nossa vocação, a regeneração, a justificação, a adoção, a santificação, a perseverança e a glorificação. E ainda pode-se falar, podemos falar sobre o lado divino e o lado humano. Conquanto o lado humano seja o menor de todos, ainda assim, nesta ordem da salvação, enquanto o poder de Deus e a graça de Deus se manifesta no chamado, na regeneração, na justificação, na adoção, na santificação, na glorificação, na perseverança, a conversão, o arrependimento e a fé é a resposta do homem a essas execuções ou a estas obras de Deus, né? E há um momento em que isso acontece. O homem é chamado, depois de chamado ele é regenerado, e somente depois de regenerado é que ele é capaz de dar uma resposta, se convertendo, se arrependendo e exercendo a sua fé. Depois, a partir daí, acontecem as demais coisas dentro dessa ordem. Justificação, a adoção, a santificação, a glorificação e, antes disso, também a perseverança na salvação ou a perseverança na fé. Falando então um pouco sobre esse ponto antes do tempo, amor e predestinação, o que é predestinação? Predestinação é escolha em amor dos eleitos e a sua conformação com a imagem de Cristo.
Não? Então, quando nós dizemos que Deus nos predestinou, quer dizer que Ele nos escolheu através do seu amor e nos conformou ou nos tornou a imagem de Cristo, né? Através desta escolha, através desta eleição. Tendo, portanto, a predestinação a ver com a eleição, nós então verificamos que, ultimamente, na igreja, existem duas correntes principais. Há uma terceira corrente, mas eu não vou abordá-la aqui. O autor menciona essa terceira corrente. Aqui eu identifico principalmente duas correntes que são as principais. A primeira corrente é chamada de arminianismo, que é a escolha condicional de Deus pela qual ele determinou quem iria crer com base na sua presciência de quem exerceria a fé. Aqui, no caso, a fé é o resultado, né? Aliás, é o resultado da fé do ser humano. Então, aqui, o que significa isso no arminianismo? Significa que a escolha de Deus, ela resulta da própria fé. Antecipadamente, Deus já sabe, ou já sabia, quem viria a crer. E a partir daí, ele faz a sua escolha. Portanto, aqui, né, o que promove a eleição é a fé do homem que Deus já conhece antecipadamente. Já a corrente calvinista é ao contrário, chamado calvinismo. Aqui a eleição é considerada como a escolha incondicional e amorosa de Deus, pela qual ele determina quem deve crer. É a causa da fé do ser humano. Então, se no arminianismo a fé vai gerar a eleição por parte de Deus, aqui é o contrário. É a eleição de Deus que vai gerar a fé no coração do homem. Então é importante distinguir estas sutilezas, né? Porque realmente isso acaba servindo como um marco entre o calvinismo e entre o arminianismo. Repetindo, enquanto no arminianismo, Deus conhecendo antecipadamente quem vai crer, ele escolhe, ele elege. Aqui no calvinismo é o contrário. Deus elege e é por isso que o homem é capaz de crer. São duas correntes diferentes e daí resulta toda a visão acerca da Ordo Salutis ou acerca da salvação. Então, olhando de novo agora para Romanos 8, 29 e 30, para chamar a ordem da salvação, a Ordo Salutis, vamos ver aqui o que acontece então agora dentro do nosso tempo, depois de vermos aí a predestinação e a eleição em amor. E aí nos referimos também à obra do Espírito Santo no nosso tempo e também na nossa história. O começo da salvação dos eleitos se dá pela vocação e pela regeneração, sendo que vocação, nós temos a vocação geral e a vocação eficaz. A vocação geral, queridos, é o chamado do Evangelho a todos por meio da pregação. A vocação eficaz é a aplicação do Evangelho aos eleitos. Então, pelo chamado geral, todos são chamados através da pregação, e pela vocação ou chamado eficaz, o Evangelho é aplicado somente àqueles a quem Deus elegeu. Já a regeneração é uma mudança duradoura e gradual. É uma implantação de uma nova natureza segundo Cristo no coração do homem. Quanto à conversão, ela é a nossa resposta à pregação do Evangelho, como nós vimos antes, em conjunto com a fé e o arrependimento, né? Então, a conversão, juntamente com a fé e o arrependimento, é uma resposta à pregação do Evangelho, é uma resposta à obra de Deus no coração do homem, né? Que significa realmente arrepender-se, mudar completamente de vida, né? E alguém que está indo por um caminho, ouve, é chamado e pelo chamamento do Evangelho, ele realmente se volta completamente para Deus e abandona o seu antigo caminho, a sua antiga vida, seus antigos padrões. Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si.
Somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada ou concebida e recebida somente pela fé. Então, a justificação só pode ser recebida pela fé, mas ela é um ato livre da graça de Deus. Então, de maneira livre, de maneira soberana, Deus justifica os nossos pecados, colocando sobre nós a justiça de Cristo. Ok? Isso que é justificação. E o fundamento da justificação é a graça de Deus em Cristo. Então, por que o homem é justificado? Não só pela fé, justificado por meio da fé, mas o fundamento desta justificação é por causa da graça de Deus em Cristo, manifesta em Cristo, através do qual a sua justiça nos é imputada ou colocada sobre nós. O meio para receber a justificação, como vimos, é a fé. Mas a fé é um dom sustentado e concebido pelo próprio Espírito Santo. Percebe? A fé não é apenas o crer ou acreditar livremente do coração do homem. É mais do que isso. A fé salvadora, a fé da graça salvadora, ela é uma fé que o próprio Espírito Santo dá e o próprio Espírito Santo sustenta essa fé para que através dela aconteça a justificação, a santificação, os demais atos da ordem da salvação. Já a adoção, e aqui nós citamos o breve catecismo de Westminster, pergunta 34, ela é o ato também da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Ok, queridos? A adoção, ela ocorre instantaneamente, segundo 1 João 1, 12 e 13, assim nos revela, e ela também é uma graça adicional do Espírito Santo à justificação. Uma vez justificados, o Espírito Santo também nos dá esta graça adicional de sermos adotados na família de Deus. Enquanto também que a santificação trata-se de um ato do Espírito Santo, né? Lembre-se, vida cristã é vida no Espírito. Aqui mais uma vez fica claro isso. É um ato do Espírito Santo que visa tornar-nos semelhantes ao próprio Cristo. Romanos 8, 29. Isto é santificação. Através de um ato, de um agir do Espírito Santo, nós nos tornamos, ou vamos também nos tornando semelhante, já que a santificação é ao mesmo tempo uma posição e um processo. Em Cristo fomos santificados, ponto. Isso é uma posição. Já temos a posição de santos. Mas também há uma santificação para ser desenvolvida. Portanto, ela é ao mesmo tempo uma posição e ao mesmo tempo um processo. Quanto à perseverança, ela quer dizer que todos os pecadores escolhidos em amor por Deus antes da fundação do mundo e que passam por todas as etapas anteriores são assistidos pelo Espírito Santo para perseverar até o fim. Fui justificado? Muito bem. Fui santificado? Muito bem. Fui adotado? Então, o próprio Espírito Santo agora me habilita, me capacita a perseverar até o fim. É a boa obra que vai chegar ao seu término, segundo Filipenses capítulo 1, versículo 6. A respeito da glorificação, podemos dizer que ela é o último estágio da salvação, que implica em recebermos uma nova posição no seu reino, o reino de Cristo, e no futuro, agora e no futuro, cujo propósito maior é de nos unir ou de unir os salvos a Jesus Cristo. Então, é esse o propósito da glorificação. Aliás, de toda a salvação, né? Nos unir a Cristo, fazer-nos um com Cristo. É interessante também que o autor faz uma pequena abordagem, mas uma abordagem bem própria, bem legal, bem interessante, sobre o Espírito Santo e o avivamento, cujo resumo veremos a seguir. Começando por definir o que é avivamento. É um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre uma igreja local ou sobre igrejas de determinada localidade. Portanto,
é um derramar, é um manifestar do Espírito Santo, tanto localmente, como nacional, como globalmente. Então, pode ter pode ser circunscrito a um grupo pequeno ou a um grupo maior de pessoas. E como é que se caracteriza um avivamento? Ele se caracteriza pela valoração e a participação no Cristo crucificado e uma profunda mudança da mente e do coração cativa à Escritura, acompanhada de fervor e de seriedade na vida cristã, com uma consequente mudança na sociedade. Assim nos diz, o autor cita Jonathan Edwards, que é um dos grandes avivalistas dos tempos modernos e que escreve sobre esse assunto, e essa é a caracterização que esse autor dá para avivamento. E quando falamos em avivamento, falamos em experiências espirituais, e a pergunta mais importante é como tratar as experiências pessoais. E o próprio Jonathan também nos dá algumas orientações, e o autor também complementa, nos mostrando algumas posturas. Primeiro, evitar uma postura crítica, simplesmente dizer tal experiência não é do Espírito Santo, porque para a pessoa que passou pela experiência, essa experiência é de Deus. Ele nunca vai dizer que não é. Então nós não podemos simplesmente ser críticos. Então, temos que evitar uma postura crítica. Todavia, buscar interpretar as experiências pessoais nossas e de outros à luz da Bíblia, mas as nossas principalmente, porque é muito mais fácil fazer isso. Chamar a experiência pelo nome correto, é uma sugestão dada por um autor chamado Russe, que chama as experiências espirituais de experiências de crise, né? O que ele quer dizer com isso? Que quando nós vamos nos converter, isto é uma experiência de crise. Quando nós estamos buscando uma santificação mais profunda, é uma experiência de crise. Quando precisamos entender e descobrir qual é o nosso dom espiritual, também é uma experiência de crise. Quando precisamos de uma mudança mais radical na nossa vida, também podemos ter uma experiência de crise, ou seja, é aquela hora em que o Espírito Santo marca a nossa vida, e esse marcar vai aí redundar em algumas manifestações, né, visíveis, outras invisíveis, numa experiência que pode ser visível ou não, e que o autor sugere que chamemos de experiências de crise, para não chamar tudo de batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo, que é uma experiência única que nós recebemos quando nós somos ligados ao corpo de Cristo, né? Através do novo nascimento, da regeneração, da justificação, para não ficar repetindo sempre a mesma experiência e chamando toda experiência de batismo com o Espírito Santo, o autor sugere que nós chamemos de experiências de crise, né? Então é interessante essa proposta que o autor dá. Com isso nós terminamos esse pequeno resumo da matéria, e te convido agora a me acompanhar nas perguntas de recapitulação. A primeira pergunta aqui está: como se pode argumentar biblicamente que o Espírito Santo é um ser pessoal? O Espírito Santo é um ser pessoal porque a ele são referidos atributos pessoais, como inteligência, João 14, 26, vontade, Atos 16, 7, sentimentos, Efésios 4 e 30. Com suas próprias palavras, ofereça uma definição da doutrina da graça comum e qual a importância dessa doutrina para a vida cristã. Aqui eu dividi a resposta em duas partes. A primeira parte, respondendo à pergunta sobre o que é a graça comum, é toda habilidade, capacidade, inteligência concebida por intermédio do Espírito Santo a todo ser humano, independente ou não de sua conversão ao Evangelho, para executar tarefas nos mais variados campos da existência humana. E a segunda parte ela é importante para a vida cristã, porque sua compreensão determina o nosso envolvimento nas várias esferas da criação. O que significa isso? Eu, como cristão, não preciso necessariamente dar uma coloração ou uma conotação de evangelismo e de trabalho missionário a alguma coisa para chamar isso de algo cristão. Não. Se a graça comum de Deus está manifesta na engenharia, na medicina, na advocacia, na prática de um esporte, na prática de uma arte, à medida que eu me envolvo com essas coisas, eu também estou vivendo debaixo dessa graça de Deus, já que estou falando de uma graça comum,
que é dada a todos, aos incrédulos e a mim, inclusive, também, que me tornei um salvo em Cristo Jesus. Então, por isso que ela é importante com relação à nossa vida cristã. A terceira pergunta: como podemos distinguir entre a graça comum e a salvadora? Aqui está a resposta. Enquanto a graça comum é dada a todos os seres humanos, como temos visto, a graça salvadora é dada especificamente aos eleitos, para que sejam capazes de dar uma resposta à altura do seu chamado para viverem a vida de Cristo. Caminhando para a pergunta número 4, faço um breve resumo das controvérsias sobre as doutrinas da eleição e da graça durante a história da Igreja. Bem, aqui nós temos duas possibilidades de resposta. Uma seria você dar uma resposta sobre a Igreja Latina antiga, outra falar sobre o arminianismo e o calvinismo em termos atuais. Aqui a minha opção foi falar sobre as posições mais recorrentes e mais importantes na Igreja Latina antiga, que é o pelagianismo, que diz que o homem é bom e capaz de salvar-se, o agostinianismo, que o homem está morto no pecado e só pode ser salvo pela graça, o semi-pelagianismo, que nos diz que a graça e vontade de Deus trabalham juntas com a iniciativa do homem, e o semi-agostinianismo, que nos coloca que a graça de Deus é para todos, capacitando-os à salvação. A pergunta número 5, o que as Escrituras ensinam sobre a regeneração e a justificação? Por que essas doutrinas são tão importantes para a tradição evangélica? Novamente, a pergunta e a resposta está dividida em algumas partes. Primeira parte, regeneração e a implantação de uma nova natureza identificada de diversas maneiras. Novo nascimento, nova criatura, ressuscitar, renovação do espírito na mente, morte para o pecado e a vida de Cristo, despir-se do homem e do velho homem e vestir-se do novo homem, enxerto de um novo tronco, implante da semente divina no coração, participar da natureza divina, são todas nomenclaturas para referir-se na Bíblia à experiência da regeneração. Justificação é a atribuição dos nossos pecados a Cristo e da sua justiça a nós, mediante a fé. Justificação é uma espécie de troca, né? Eu entrego os meus pecados a Cristo e Ele entrega para mim a sua justiça. Sendo que os meus pecados entregue a Ele não faz dele um pecador, mas a sua justiça entregue a mim faz de mim um justo. E elas são importantes para a tradição evangélica porque ambas fazem parte do escopo de toda a salvação. A pergunta número 6, o que vem a ser a conversão? Qual a relação da conversão com a fé e com o arrependimento? Aqui está uma resposta possível. Conversão é uma mudança de pensamentos, desejos, emoções do coração, da cobiça e dos prazeres pecaminosos para as coisas santas, do poder de Satanás para Deus. A conversão significa, ao lado da fé e do arrependimento, como nossa resposta ao que Deus está fazendo em nós mediante o Espírito Santo. A pergunta número 7, que ligações podem ser estabelecidas entre a santificação, a perseverança dos santos e a glorificação final? Aqueles que foram eleitos e receberam a fé salvadora em Cristo são capazes de perseverar em santidade por meio da assistência do Espírito Santo até a glorificação, que é o estágio final da salvação. Essa é a possível resposta. A pergunta número 8, qual é o alvo maior da nossa salvação? Aqui está uma resposta possível também. O alvo maior da nossa salvação é a nossa união mística com Deus. Trata-se de uma comunhão ética e pessoal que conserva a nossa personalidade, mas nos insere na vida do Deus triuno, ou do Deus trino. A pergunta número 9, como a partir das Escrituras podemos saber se um movimento de espiritualidade é realmente uma obra de Deus? Se o movimento de espiritualidade mostrar os seguintes sinais, resposta baseada em Jonathan Edwards. Primeiro, exaltação de Cristo, 1 João 4, 2 e 3. Oposição contra o reino de Satanás, 1 João 4, 4 e 5. Condução do povo de volta à mensagem apostólica, 1 João 4, 6. Exaltação da verdade, 1 João 4, 6. E amor de Deus ao próximo, 1 João 4, 8. Você vê que aqui o autor toma como base a primeira carta de João, capítulo 4. E a última pergunta.
Consulte o apêndice e leia cuidadosamente a declaração de Cambridge. O que acontece com uma igreja ou comunidade que abandona ou compromete a centralidade da graça e da fé? Sola gratia e sola fide? Por que essas afirmações são vitais para a saúde da fé cristã e da comunidade dos santos? No caso da graça, aí a resposta. Esta igreja ou comunidade acaba substituindo na prática a doutrina da justificação pelo evangelho da autoestima e pelo evangelho da saúde e da prosperidade. Em se tratando da fé, há o perigo de se adotar os mesmos princípios e métodos de sucesso atribuídos às empresas pela verdade proclamada do evangelho. Muito bem, meu querido, minha querida, assim eu termino este esboço, esta síntese do conteúdo da matéria e as perguntas de recapitulação. Você pode rever quantas vezes quiser este vídeo e ler os textos que aqui foram colocados, olhar também para o texto do livro para aprofundar melhor o conhecimento ou buscar um entendimento melhor e mais profundo também baseado na bibliografia sugerida pelo próprio autor no livro que dá basamento a esse nosso curso. Espero que você tenha gostado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, é interessante você se inscrever e também ativar o sininho para que, ao publicar um novo vídeo com uma nova aula do curso, você possa receber rapidamente a informação e o acesso ao vídeo que será publicado. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deus te abençoe. Fica na paz. Um grande abraço.